Power Beats Pro é um dos melhores fones de ouvido totalmente sem fio para quem pratica esportes, com boa qualidade sonora e design seguro. Mas ele tem um problema. Assim como os outros produtos da Beats, ele é bem caro, com preço sugerido de R$ 2.149. Em 2020, a Apple lançou uma versão menos inacessível. Batizado simplesmente de Power Beats, ele abdica de luxos para custar pouco mais da metade desse valor. Com um fio ligando os dois lados e promessa de 15 horas de bateria, o Power Beats, sem sobrenome, adota o formato de outros fones de ouvido da linha, mantendo o design sem tanto isolamento e com as famosas alças que impedem que eles caiam da orelha. Mas será que a Beats acertou? Eu vi dezenas de horas de músicas no Power Beats de 4ª geração e conto tudo nesse breve review. Mas antes, fica a dica do Tecnocast 147. A gente entrevistou um médico para falar de telemedicina, um assunto que não é exatamente novo, mas tem ganhado importância nesses tempos de pandemia. Será que a telemedicina finalmente vai engrenar aqui no Brasil? O papo tá bem interessante, então assina o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum programa. Links aqui na descrição. Então vamos lá, o design do Power Beats é quase o mesmo do Power Beats Pro, mas existem algumas diferenças. A mais óbvia é o fio, que pode ser uma vantagem para pessoas esquecidas, com medo de perder um dos lados, e além disso, o Power Beats é assimétrico. Na direita ficam o controle de volume, um botão de pausar na marca da Beats e a entrada Lightning, enquanto à esquerda abriga o botão para ligar o fone, e é só isso mesmo. As alças deixam o Power Beats muito seguro nas orelhas, mas também limitam as possibilidades de uso. Quando eu estou correndo, eu sinto que é impossível os fones caírem, o que é excelente, ainda mais considerando que eles não fazem nenhuma pressão desagradável, dá para ouvir música por várias horas seguidas sem nenhum desconforto. Por outro lado, dentro do escritório é meio inconveniente fazer o movimento de colocar as alças e ao mesmo tempo girar o fone para obter um bom isolamento no canal auditivo. E você ainda precisa tomar o cuidado de não torcer o fio nesse meio tempo, porque se você fizer isso, o cabo pode ficar enroscando aqui atrás do pescoço. É como um tênis de corrida, ele é ótimo na academia, mas não funciona tão bem numa reunião de negócios, né? O Power Beats é bem simples em termos de recursos, ele não tem cancelamento ativo de ruído e perdeu o sensor óptico do Power Beats Pro que pausa a música automaticamente quando você tira um dos lados do ouvido. A Beats manteve o chip H1, que traz funções extras para quem é usuário do ecossistema da Apple. Assim que o Power Beats é ligado pela primeira vez, uma animação surge na tela do iPhone e mostra a porcentagem de bateria. Uma vez pareado por Bluetooth, as informações de conexão ficam salvas no iCloud. Então você pode alternar entre um iPhone, um iPad, um Apple Watch ou um Mac de forma instantânea, sem precisar reconectar o fone. Também dá para chamar a Siri sem usar as mãos, só falando "E aí, Siri?". A marca Beats é mais agnóstica em termos de plataforma, então você pode usar o Power Beats para chamar o Google Assistente em um Android simplesmente segurando o botão B, bem como instalar um aplicativo para tornar a conexão mais rápida e verificar o nível de bateria dos fones de forma precisa. Por ser um fone de ouvido sem fio, mas com fio, a latência tende a ser um pouco menor que no Power Beats Pro. Eu não tive problemas com atrasos nem na versão True Wireless, e o modelo mais simples manteve a qualidade. O alcance e a estabilidade também foram ótimos, sem nenhuma queda ou picote no áudio, mesmo estando a 10 metros da fonte, com 2 paredes no meio do caminho. Mas vamos falar do que importa, né? O estilo de som do Power Beats é o mesmo do Power Beats Pro. Isso significa que graves estão bastante presentes, mas não se sobressaem tanto em relação às outras frequências, como em fones antigos da Beats. Os médios são claros e deixam as vozes muito ricas, especialmente as femininas. É um perfil que me agrada bastante quando eu tô correndo e também cria aquela vontade de cantar junto. Segundo a Beats, os falantes do Power Beats são os mesmos do Power Beats Pro. Então eles teoricamente possuem o mesmo som. Mas eu notei uma pequena diferença. No Power Beats Pro, eu reclamei no review que em alguns momentos o som ficava definido demais, como um brilho, né? Um brilho que podia cansar os ouvidos depois de um tempo. No Power Beats, eu não tive a mesma sensação. Não é uma mudança da água para o vinho, e talvez seja apenas uma variação no processo de fabricação, ou até algo subjetivo, mas me parece que o som ficou mais agradável para ser escutado em ambientes calmos.
De qualquer forma, é um perfil que deve satisfazer a maioria das pessoas. Só quem gosta de um som mais escuro, com muitas batidas, é que pode ficar decepcionado com o Powerbeats. Quanto ao isolamento, apesar de ser um fone intra-auricular, o Powerbeats não é construído para eliminar ruídos externos, assim como a maioria dos fones esportivos. Não importa tanto o tamanho da borrachinha usada, já que o próprio design do fone impede que ele penetre muito no canal auditivo. Se você é uma daquelas pessoas que prefere ficar bem isolada do resto do mundo, esse não é o fone ideal. No meu teste enfadonho de bateria, eu mantive o Powerbeats conectado a um iPhone 11 tocando música com volume a 50%, suficiente para escutar bem um ambiente sem muito ruído, e depois de 4 horas e meia, a carga ainda estava em 70%. O tanque só secou depois de impressionantes 16 horas e 54 minutos de reprodução contínua, o que é mais do que as 15 horas prometidas pela Beats. Como esse não é um fone que você usaria por muitas horas seguidas, exceto se você for correr uma ultramaratona de 100 km, essa é uma autonomia excelente, suficiente para aguentar vários dias, o que pode fazer você até esquecer de recarregar os fones. Felizmente, a Beats promete 1 hora de reprodução com uma carga de apenas 5 minutos. Então, vale a pena? Olha, mesmo não sendo tão caro quanto o Powerbeats Pro, o preço sugerido de R$ 1.299 do Powerbeats não é algo que a gente pode chamar de barato. Se você considerar que esse fone não é um fone tão versátil para ser usado no dia a dia, fica ainda mais complicado justificar todo esse gasto em um produto só para ouvir música enquanto você faz exercícios, né? Considerando um cenário hipotético em que dinheiro não é um problema, o Powerbeats é um produto excelente. Ele tem ótima qualidade sonora, um design perfeito para atividades mais intensas e uma duração de bateria tão longa que chega a ser inacreditável. Faz sentido comprar o Powerbeats e não o Powerbeats Pro se você quiser um fone mais confiável para não se preocupar com estojo de carregamento ou se um dos lados está com menos bateria do que o outro. Agora, racionalmente, o Powerbeats não é tão interessante. Os Galaxy Buds Plus seguem como a minha opção de custo-benefício, com adjetivos semelhantes aos do Powerbeats, mas custando menos e com design totalmente sem fio. E dentro da Apple, os AirPods Pro ainda me conquistam pela versatilidade. Eles são mais caros, mas se for para gastar uma fortuna em um fone, talvez seja melhor gastar uma fortuna em um fone que sirva para tudo, né? E esse foi o review do Powerbeats 2020, o fone de ouvido sem fio, mas com fio, da Beats para atividades esportivas. É um bom produto, mas com esse preço e analisando os concorrentes, fica difícil comprar. E aí, o que você achou? Deixa suas opiniões lá na TB Comunidade, comunidade.tecnoblog.net, onde tem muita gente boa discutindo sobre tecnologia. Eu sou Paulo Riga e fico por aqui. Até a próxima. Tchau!